A gente começa destacando o Atlético. Chegando o repórter Cláudio Rezende. Em meio à crise, diretor Paulo Brax garante que Galo não vai lutar contra o rebaixamento e que reforços vão chegar no meio do ano. E a gente começa falando do Atlético, que vai jogar às 20h na Arena MRV, vai receber o líder São Paulo. É pedrada, hein? Aliás, é uma semana de jogos pesados pro Atlético. Amanhã tem o líder São Paulo e no final de semana tem o Fluminense, que vai muito bem, obrigado, na competição até aqui, tá figurando também entre os primeiros colocados. Então hoje é uma terça-feira importante pro técnico Eduardo Domingues fechar esse time, fortalecer o Atlético para buscar 3 pontos em casa amanhã contra o tricolor paulista. Mas o início da semana foi marcada também por uma importante entrevista do Paulo Brax, o homem forte do futebol atleticano, que falou sobre busca de reforços, falou sobre a prioridade do Galo nesta temporada. Quem vai nos contar tudo, quem acompanhou a coletiva, foi o repórter Cláudio Rezende, sempre na cola do Galo. Seja bem-vindo, Cláudio, bom dia. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui no Tiro de Meta. A terça-feira do Galo já é véspera da partida contra o líder da competição, São Paulo, adversário na Arena MRV nesta quarta, 20h. E o Galo precisa de reagir no Campeonato Brasileiro. De novo, tá lá perto da zona do rebaixamento. E o técnico Barba Domingues vai ter algumas possibilidades da equipe, mas ontem acompanhamos a entrevista do Paulo Brax, que é o CSO, o homem forte do futebol do Atlético, que garantiu ao torcedor que esse ano o planejamento diferente, algumas peças vão precisar de adaptação, citando os gringos que chegaram recentemente, Cassierra, Minda, Preciado, o próprio volante Tomás Pérez, mas que o Atlético não vai disputar só para fugir de rebaixamento. A ideia é brigar lá em cima para voltar a Libertadores no ano que vem. Paulo Brax destacou que nesta janela, que vai até o fim do mês, uma janela interna, você pode contratar atletas que atuam só no futebol brasileiro, há um entendimento junto com a comissão técnica do Barba Domingues, que não seriam atletas que poderiam chegar agora e mudar o patamar do time, o que pode acontecer no meio do ano. Paulo Brax garante ao torcedor que bom chegar reforços importantes, principalmente a posição de volante, zagueiro, para o Atlético melhorar, aumentar o patamar da equipe de qualidade. Sobre saídas, também possibilidades no meio do ano, deixou entender que o zagueiro Júnior Alonso está com o ciclo se encerrando no Galo, o entendimento não só do próprio atleta, mas também da diretoria da cúpula atleticana. Ingressos para o jogo contra o São Paulo, promoção, R$25 para todas as categorias de Galo na veia em todos os setores do clube, do estádio. E para essa partida, o detalhe é que os 10 mil que foram contra o Internacional já tem entradas garantidas. O Galo, de novo no momento difícil no Campeonato Brasileiro, após a terceira derrota como visitante, a equipe de novo está na parte de baixo da tabela e precisa reagir, até porque até a Copa do Mundo serão mais 12 rodadas, aí praticamente metade do campeonato vai ser disputado até maio, e por isso o sinal de alerta ligado. Paulo Brax garantindo ao torcedor que o Brasileirão será prioridade entre as competições do ano e que o Galo não vai sofrer como nas últimas temporadas em se tratando de Campeonato Brasileiro. É difícil o torcedor acreditar, né? O torcedor já tá chateado, não é de hoje, foram 2 anos seguidos com o Atlético brigando aí para poder não ficar na zona do rebaixamento e cair. Crédito já esgotou com o torcedor. E até agora eu ouvi, não sei se você comunga do mesmo pensamento, Vini, mas até agora eu ouvi, não vamos, muito mais na promessa do que na coisa concreta, né? Porque o que interessa pro torcedor é o campo, é o que o time está fazendo nos jogos. E o recado que tem sido passado pelos jogadores é de que a briga vai ser lá embaixo, pelo que o Atlético tem apresentado de futebol. É muito legal, o Paulo Brax, ele dá a cara a tapa no momento difícil, no momento ruim, mas o conteúdo da coletiva mesmo, Romano, é de zero novidades.
Não teve algo que pudesse mexer com o torcedor. Você acha que depois dessa coletiva, agora a torcida vai em peso no jogo contra o São Paulo? Não vai, tanto que a venda de ingresso, mesmo com o preço lá embaixo, está fraca. Porque o time não dá resposta em campo. Então, nesse momento, qualquer discurso ele se torna vazio, porque o que a gente tem visto é um Atlético que tem sempre corrido menos que o adversário, tem competido menos. É um Atlético que não tem a alma, não tem a raça que o torcedor tanto gosta, e isso vai irritando a torcida que já apoiou em vários momentos, mas uma hora cansa. Então a única forma de reconquistar o torcedor é voltando a vencer, voltando a jogar bola. Aí sim a gente pode pensar em um novo objetivo, mas por enquanto a tabela de classificação, o lugar que o Atlético ocupa, que é na parte de baixo, ela é condizente com o futebol apresentado. O futebol tá bem abaixo, tanto que o Eduardo Domingues sentou a bicuda na coitada da garrafa lá, pia da vida. Né? Mas essa revolta do Eduardo Domingues a gente não tem visto por parte dos jogadores, né? Eu acho que o brilho só ficou com ele, né? Pois é, aí vai ficar o quê? Lutando sozinho ali, pedindo para um monte de jogador correr como se fosse, cara, como se estivesse fazendo muito, é o mínimo que eles podem fazer. E o atleta tem que parar de ficar citando outros clubes. Porque trocou treinador, não sei o quê, igual citou o Flamengo. Olha onde é que tá o Flamengo, onde é que tá o Atlético. Acorda, né, gente? E o Paulo Brax falou sobre reforços, Cláudio? O Atlético, nesta janela, que é chamada janela de exceção de estaduais, uma janela interna, você só pode contratar atletas que estão aqui atuando no país. Dificilmente o Galo vai buscar reforços, né? Palavras do Paulo Brax. Ele disse que no meio do ano, aí sim, com um leque maior de opções, o Atlético vai ter possibilidades de não só encerrar ciclos, e aí me deixou uma impressão de que Júnior Alonso, por exemplo, já tem um entendimento não só da diretoria, mas do próprio atleta e de seus representantes, que o ciclo está se encerrando. Júnior Alonso pode ir para os Estados Unidos depois da disputa da Copa do Mundo, e também podem chegar reforços, principalmente volante de alto nível. Paulo Brax acredita que nesta janela de agora, junto com o Barba Domingues, é melhor não trazer ninguém e esperar meio do ano, quando as possibilidades vão aumentar. E o detalhe, né? A reformulação continua, de acordo com ele, na próxima janela. O atleta tá parecendo grávida, tá esperando. Vamos trazer um zagueiro. O Lucas Veríssimo, não dá. Aí, com todo respeito ao Santos, mas o Santos tá numa situação financeira até pior que o Atlético, contratou o cara. E o Atlético, porque não, essa janela não deu, mas na janela do meio do ano contrato. Não, a janela do meio do ano não deu, aí a janela do final do ano, e vai empurrando com a barriga e não soluciona o negócio. Como, por exemplo, primeiro volante, tem no mínimo 3 anos que o Atlético não deu o primeiro volante, Vini. Aí traz um Tomás Pérez, né, que é uma jovem promessa, e aí não tem como colocar a responsabilidade nele. A grávida, assim, a gravidez dura 9 meses, né, Romano? Mas no Atlético a gente não tá sabendo, né? De elefante. Pois aí dura mais, pode ser isso mesmo. Porque é o que a gente tem falado sempre. Eu não quero ser incoerente com o que eu já falei aqui no início do ano. Eu acho que a janela do Atlético ela foi interessante, foi uma janela de boas contratações. Mas algumas carências permanecem, e essa é uma carência muito antiga do primeiro volante, que o Atlético vai trazer quando? Não é a primeira vez que o Paulo Brax está prometendo isso. Então, chega de promessas, né? Tem que começar a agir mais, porque o torcedor está cansado desse discurso. Na primeira coletiva dele no ano, ele falou que zagueiro não era uma prioridade, que o Atlético não estava em busca de zagueiro. A gente está vendo, realmente, como que a zaga do Atlético está bem. O melhor zagueiro ainda não jogou porque tá voltando de lesão, que é o Lianco. O Alonso, em péssima fase, não é de hoje. O Vitor Hugo viveu uma fase boa ano passado, mas não é um zagueiro 100% confiável. O Juan tem até atuado bem, mas também oscila bastante. Os jovens não recebem tantas oportunidades. Ivan Roman, o próprio Vitão. Então as carências elas continuam. E aí vamos torcer, né? Torcer, porque é o que resta, para chegar na janela do meio do ano e o Atlético não está numa situação desesperadora, porque pode ser tarde. E a questão de zagueiro realmente não precisa. O Atlético fez 24 gols, tomou 20. Realmente a zaga do Atlético é uma beleza. E quanto às cobranças ao elenco, elas aconteceram, Cláudio? Antes do jogo contra o Internacional, o Atlético teve sim uma reunião de cobrança. A gente trouxe aqui na Itatiaia, o Paulo Brax esteve na cidade do Galo junto com o treinador, o Barba Domingues, que não gostou nada do comportamento do time naquela final do Campeonato Mineiro, no Mineirão contra o Cruzeiro, 1-0 para o rival.
e já teve essa reunião. Agora, depois dos 2-0 para o Vitória, a delegação retornou no voo da madrugada de sábado para domingo, e domingo pela manhã teve essa reunião, de acordo com o Paulo Brax, de cobrança, mas também mostrando para os jogadores que eles podem render mais, e eles têm, os atletas, esse elenco do Galo, condições de reação. Para esse jogo contra o São Paulo, promoção para sócios Galo na veia, hein? R$25 para sócios em todos os setores da Arena MRV. Tem que fazer promoção mesmo, porque a bolinha não vai chamar ninguém, não. Com esse futebol, mesmo com preço baixo, Romano, não tá uma venda forte. Porque a resposta em campo não acontece. Porque o atleticano, e aí eu tô falando isso de experiência de anos trabalhando no meio, ele até admite do time jogar bem, mas sem raça. E o Paulo Brax até falou isso, né, que um dos objetivos da chegada do Eduardo Domingues é para resgatar essa alma do Atlético. E coitado do Eduardo Domingues, tá? Eu não quero colocar a responsabilidade pra cima dele, não. E ele nem merece essa responsabilidade nesse momento. Mas ele chegou e viu um elenco que a alma tá faltando em muito, né? E não é de hoje não, viu, Romano? Tem muito tempo já, porque, poxa, pega os 2 últimos brasileiros do Atlético, que tristeza. Se não correr, se não igualar pelo menos na competitividade, vai pegar um São Paulo que tá jogando, que tá mordendo. Tem um meio de campo com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, que estão jogando muita bola. Se não jogar bola, se não correr, vai passar aperto. Destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. O Galo ainda vai fazer um treinamento na manhã desta terça-feira que fecha a preparação para enfrentar o atual líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é adversário da quarta-feira, às 8 da noite na Arena MRV. O Atlético, que tem uma semana de tricolores, depois vai enfrentar o Fluminense, que também está no G4 da competição nessas primeiras rodadas. Para esse compromisso do meio de semana, Alexander foi liberado pelo departamento médico após ficar fora um período com uma lesão no joelho. O volante Cissé hoje fez trabalhos internos. Se reaparecer no campo na véspera do jogo, nesta terça, também poderá ser reforço para o técnico Barba Domingues, que não vai poder contar com o zagueiro Juan, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. É de ser difícil entender esse tipo de coisa, entendeu? Como que explica um tipo de coisa dessa? Meu Deus do céu, é difícil de entender, entendeu? Então essa coletiva, mérito pra ele, teve cara, coragem, culhão de ir lá, dar cara a tapa e tal. Cara, ele é muito bem articulado, ele fala muito bem, ele é muito inteligente. Eu até falei isso no meu programa hoje, eu acho ele até bom de serviço, eu acho que o menor dos problemas é ele. Manda o Paulo Brax embora, lixo. Amanhã contrata o... Como é que chama aquele que faz do Flamengo lá que tava no Remo? Foi embora agora também, tá sem um chato pra caramba que brigou com o cara no shopping. Até de supetão deu um safado. O Marcos Braz. Marcos Braz. Aí contrata o Marcos Braz. Aí traz o Marcos Braz, aí vai contratar e faz uma janela, passa do final do ano, o time vai estar mal. Vamos mandar quem embora? O Marcos Braz. Nós vamos ficar transferindo responsabilidade? Tá claro que o problema desse time, dessa SAF, não é o Paulo Brax. Tá claro que o problema é a sinergia entre dono, o mártir, né, que é o Rubens Menin, a conversa com a diretoria total e principalmente o elenco que foi formado, que o Rubens Menin falou que vem melhorando, tem orgulho de dizer, nosso elenco vem melhorando de 2021 para cá. Cara, um elenco fraco, elenco frouxo. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, tá? Já quero agradecer a companhia de todos, a preferência aí pelo canal, muito obrigado mesmo. Já peço aí o like de vocês, tá? Antes de sair do vídeo, para dar aquela força pro canal, tá? E para quem tá chegando, seja bem-vindo, tá? Fica o meu convite aqui. Venha fazer parte da massa desse canal, se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o seu like, muito importante. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais o canal. E a participação de vocês, tá? Deixei o comentário de vocês, que a gente sempre tá olhando todos. Então, muito obrigado pela força que vocês vêm dando. Seja muito bem-vindo quem tá chegando agora. Aqui a gente só fala do Galo. Notícias todos os dias, de domingo a domingo. Pós-jogo para vocês. Os melhores cortes, sempre para vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Então, fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui é para vocês. Então, um forte abraço para quem fica. E até a próxima, massa. Valeu!